Boa noite. Estamos contentes porque estamos mais uma vez aqui, felizes porque tu está nos acompanhando, assim como todas as quarta-feiras. Nós chegamos hoje à sexta trombeta das 7 trombetas, ou melhor dizendo, das 7 festas, dos 7 sábados proféticos de Israel espiritual, né? Porque falamos das trombetas semana passada, nós imaginamos das 7 trombetas do Apocalipse, que simboliza também a pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, o estudo é a sequência dos 7 sábados proféticos para Israel espiritual. E temos que Então hoje nós vamos dar a sequência, né? E por isso nós vamos cantar o hino para darmos início à nossa série de estudo, o hino 420, O que amigo Cristo temos. Porque o tema de hoje vamos falar sobre a sexta festa para Israel. Suplicamos ao Deus, ao Pai, que o Teu Santo Bom Espírito nos acompanhe hoje, nos ajudando a lembrar o que estudamos a respeito do tema, para que possamos exaltar o Teu nome, principalmente o Teu ministério no Santuário Celestial. Aceita o nosso louvor, nossa adoração, que o Teu Santo Espírito guie os nossos lábios para a honra e glória do Teu Santo Nome. Com perdão dos nossos pecados, suplicamos, e ouve também a súplica do Teu povo, que está orando nesse momento, em todos os quadrantes da terra. Por Jesus, hoje e todo sempre. Amém. Bom,
Nós vamos dar a sequência dos 7 sábados proféticos, como diz aqui o banner, os 7 sábados proféticos, festas anuais fixas para Israel espiritual. Essas 7 festas são considerados 7 sábados cerimoniais pela Bíblia. 7 sábados, 7 descansos, 7 festas de Israel, para Israel literal, que todas elas se cumpriam em Cristo Jesus. Elas eram sombra das coisas futuras. Páscoa, Pânasmo, Primícia, Pentecoste e trombetas. Hoje nós chegamos na sexta, o que seja, a expiação, que acontecia no 10º dia do 7º mês. Ok? Então nós vamos dar sequência a esse estudo. Tá? Se lembrando sempre que cada uma dessas festas apontava ou para a própria pessoa de Cristo Jesus, ou um dos seus atributos, ou uma das partes do seu ministério. Semana passada nós estudamos sobre as trombetas, e ali mostra Jesus Cristo como vindo, anunciando a chegada do dia da expiação. As trombetas, o motivo era esse: anunciar guerras, ou um levantamento de acampamento de Israel, ou anunciar as convocações e as festas de Israel, literalmente. As trombetas eram para isso. A Páscoa, como nós vimos voltando lá na primeira, a Páscoa simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi transferida para a Santa Ceia. O Pânasmo simboliza a vida sem pecado de Jesus Cristo. As primícias simbolizam ele vencendo a ressurreição e trazendo da ressurreição, vencendo a morte e trazendo na ressurreição o molho movido, né? As primícias para Deus o Pai. E o Pentecoste simboliza a grande colheita do Espírito Santo logo no dia do Pentecoste, ok? E seguida as trombetas. E hoje nós estamos na sexta festa, que apontava para o dia, que aponta o dia da expiação, o dia do juízo. Para nós termos uma ideia do que nós estamos falando, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Vamos abrir a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 23, Levítico 23, para a gente se posicionar e saber do que nós estamos falando pela Bíblia. Levítico 23, no versículo 1, diz assim, já tem um subtítulo na minha Bíblia aqui: as festas solenes do Senhor. No versículo 1, melhor dizendo, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. No versículo 26, diz assim, de Levítico 23, versículo 26, disse mais o Senhor a Moisés: aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação, e tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e trareis ofertas queimadas ao Senhor. Ok? Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia, se não se afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, essa eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma das obras fareis estatuto perpétuo pelas vossas gerações de todas as vossas moradas. Versículo 32 diz: sábado descanso solene vos será. Então afligireis as vossas almas, ao 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado, do pôr do sol ao outro. Então aqui nós temos a festa do Pentecoste, melhor dizendo, do dia da expiação. O dia da expiação era celebrado no 10º dia do 7º mês, o que corresponde ao nosso calendário, outubro. Ao contrário das outras festas, este não era um dia de jejum para o povo de Israel. Levítico 23, 29. Não era uma festividade propriamente dito, era um sábado cerimonial, durante o qual nenhum trabalho deveria ser feito. Durante esse dia, o sumo sacerdote realizava o serviço anual em favor dos israelitas. Nesse dia o santuário era purificado de todos os pecados, transgressões e impureza do povo de Deus. Era um dia de juízo em Israel. O dia da expiação não estava relacionado com nenhum evento específico da história de Israel. Antes apontava para o futuro, o ato divino do julgamento e purificação. Miqueias nos ajuda na tipologia. Ele usa a terminologia do dia da expiação para descrever a obra futura de Deus em favor do seu remanescente escatológico. Descreve a Deus como aquele que perdoa as transgressões. O Israel
escatológico é o Israel remanescente. O Israel remanescente é o povo de Deus dos últimos dias. O Israel espiritual, do qual essa festa toda se cumprir em Cristo Jesus. Como está lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Né? O verdadeiro israelita é aquele que é de coração, é o espiritual. Em Romanos 9, 27, o apóstolo Paulo diz assim: o Israel poderá ser grande como a areia do mar, mas o remanescente é que será salvo. Em Apocalipse 12, 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tá? Eu tenho outro texto que diz assim: as visões apocalípticas de Daniel apontam para um tempo em que o santuário seria purificado, pouco antes do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Está lá em Daniel capítulo 8, versículo 13 e 14. Isso sugere que o dia da expiação é essencialmente típico, em vez de comemorativo. Aponta para o passado somente ao ponto em que lida com todos os pecados de Israel cometido durante os anos anteriores. Mas o fato que ocorre ano após ano nos torna um tipo da futura e final purificação do povo de Deus, em preparação para o reino messiânico. E para essa dimensão tipológica que Miqueias e Daniel está apontando, para o apagamento definitivo. A festa do dia da expiação, ou melhor dizendo, a convocação para o dia da expiação, aquele dia solene, era para o apagamento dos pecados, para a purificação do santuário terrestre, de maneira literal, para o Israel espiritual. O Israel literal apagava durante o ano todo. O pai de família, representando sua esposa e filhos, ele levava o animalzinho na mão do sacerdote, cortava o pescoço do animal, o sacerdote recolhia o sangue e aspergia nas cortinas do santuário. Ali ele ficava contaminado. Durante o ano todo, aquela contaminação contaminava o santuário, contaminava o sacerdote, e o pecado saía do pecador para a vítima, que era o animalzinho, e era transferido com sangue para o santuário, que era contaminado. Uma vez no ano havia necessidade da purificação do santuário. Ali era não somente a purificação espiritual, como também uma purificação física dos pecados que eram cometidos pelos israelitas. Nesse dia, removendo-os da sua presença, mostrando a sua fidelidade, misericórdia para com o remanescente, Deus purificava. E como está lá em Miqueias 7,19, diz que Deus perdoa nossas transgressões e joga nas profundezas do mar. Nunca mais se lembra, como está lá em Hebreus. As visões do Apocalipse de Daniel apontam para um tempo que o santuário seria purificado pouco antes do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, o tipo da festa do dia da expiação apontava para o antítipo do trabalho do ministério de Cristo Jesus no santuário celestial, do que é o grande original que originou o santuário terrestre. O dia da expiação, continua dizendo a Bíblia, era um dia solene. Acontecia no 10º dia do 7º mês, como está lá em Levítico, como nós acabamos de ler, Levítico 23, versos 26 a 32. E apresenta também como sendo o dia do julgamento, juízo investigativo, a primeira fase do santuário, do julgamento lá no santuário celestial, no terceiro céu. A Bíblia apresenta um santuário, o grande original, lá no terceiro céu. Esse dia era um dia solene, o dia da expiação. Ocorria no mês de Tizim, do Israel literal, o que corresponde ao nosso outubro do nosso calendário atual. Os primeiros dias do 7º mês se tomaram os 10 dias de arrependimento do ano, destinado a operar uma perfeita mudança de coração e fazer Israel como criatura nascida de novo, atingindo a culminância no dia da expiação. Quanto maior o dom religioso, ou perdoador a misericórdia de Deus, devia ser oferecida aos homens. O pai, como eu disse agora há pouco, o pai de família pedia perdão pela sua família durante o ano todo. Uma vez no ano havia necessidade de fazer o apagamento dos pecados que eram acumulados pelo sangue que era aspergido nas cortinas durante todo aquele ano. Esse dia era um dia solene, um dia que Israel só podia festejar depois da tarde, depois do sacrifício do bode para o Senhor. Ok? Então, como está lá em Levítico 16,
versículo 20, havendo acabado de fazer a purificação, o povo festejava, acabava, o sacerdote completava a purificação do santuário. Se desenvolveram no ciclo judaico a ideia de que no primeiro dia do 7º mês, o sagrado dia do ano novo, é o aniversário da criação, os feitos dos homens eram julgados, seu destino decidido, e que no dia 10, 7º mês, era selado um decreto no céu. No terceiro dia, no 7º mês, o sumo sacerdote saía da sua casa, se mudava para uma casa em Jerusalém, para os recintos do templo, e ali passava a semana em oração e meditação, também preparando-se para o dia da expiação, de modo a não cometer algum erro. Na noite anterior ao dia da expiação, o sumo sacerdote não tinha permissão de dormir, para que não lhe sobreviesse qualquer contaminação. Tremendo era esse dia. O sacerdote era acompanhado, assistido pelos demais sacerdotes, que acompanhavam na leitura da Torá. Na noite anterior ele não podia dormir, para que não pudesse ter sonhos e não houvesse contaminação, para ele poder entrar puro diante do Senhor, diante da arca do Senhor, no segundo compartimento do santuário terrestre. Chegou no dia da expiação, todo mundo levantava-se cedo. Era o único dia que Israel que proclamava um jejum. Era pedido para que todos, até as crianças, deveriam fazer jejum até a tarde, quando acontecia o sacrifício do bode para o Senhor. Concluído o sacrifício da manhã por toda a nação, começava propriamente o dia da expiação. O sumo sacerdote tomava banho e colocava suas vestes santas. Ele trocava de roupa, ele colocava todo aquele paramento, que era uma roupa especial de sumo sacerdote, com um peitoral, com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e ele entrava com o sangue do bode, que era sacrificado para o Senhor, no Santíssimo, onde ele ia fazer a purificação do santuário. O dia da expiação, volto a dizer, era o dia maior de Israel, era em hebraico Yom Kafarim, que é o dia da proteção, dia da expiação, dia do refúgio. Também é chamado do Yom Kippur, o dia do perdão, tal como está em Levítico 23, 24, que seria muito bom a gente ler. Diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Era um dia muito solene. Por quê? Porque Israel era chamado a fazer uma reflexão de todos os pecados que tinham sido confessados, e procurar algum pecado que não tivesse sido confessado para se confessar. Nesse dia, todos eram obrigados a ficar em introspecção e em jejum, examinando-se mentalmente, porque era o dia do perdão, era o dia da purificação, era o dia da expiação, o dia da propiciação. Como nós podemos ver isso na Bíblia? Lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 24, Isaías 43, versículo 24, diz assim para nós: como sendo um dia especial para nós hoje, que Cristo Jesus está no santuário celestial. 43, versículo 24 a 26. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem gordura de teus sacrifícios me fizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Versículo 26. Desperta a minha memória, entra junto em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Ou seja, o próprio Cristo nos chama a uma conversa. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, diz: vinde arrazoemos, conversemos, se o seu pecado for vermelho como o carmesim, ele poderá se tornar branco como a alva lã. Então, o dia da expiação nada mais é que era o dia do perdão, o dia da purificação, o dia da propiciação, como está lá em Levítico capítulo 16, versos 29 e 34, e também como está em 1 João capítulo 1. Vamos ler esse texto. 1 João capítulo 1, o apóstolo João colabora também com o tema. 1 João capítulo 1, que é nos dito no versículo 9, assim: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Jesus Cristo não somente perdoa, mas também Ele purifica, assim como o sacerdote fazia no santuário terrestre. O pecado era transferido para a vítima e o sangue que era derramado era recolhido e aspergido nas cortinas, transferindo, dando perdão para aquele pecador. E depois, uma vez no ano, teria que haver a purificação, a limpeza, tanto física, onde as cortinas eram trocadas anualmente, e também no sentido espiritual. E Jesus deixou bem claro que Ele é a propiciação, como nós dizemos, porque o dia da expiação era o dia do perdão, dia da purificação e dia da propiciação. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, o dia da expiação já está em andamento. Depois da festa das trombetas, nós chamamos o dia da expiação, porque a festa das trombetas, ela anunciava o dia da expiação, a chegada do dia da expiação, como nós acabamos de ler. E esse dia, algumas pessoas dizem assim, não, Jesus Cristo perdoa e não faz julgamento, o justo não entra em julgamento. Alguém aí por aí diz isso. Sim, precisa de julgamento. Só que o julgamento do santuário celestial, o juízo de Deus é dividido em 3 partes. A primeira parte é o juízo investigativo, a segunda parte é o juízo de comprovação durante o milênio, e a terceira parte é o juízo de execução após o milênio aqui na terra, quando os salvos estarão dentro da cidade santa e os perdidos serão queimados, destruídos fora da cidade santa. Para aqueles que pensam que o povo de Deus não vai entrar em juízo, ou pelo menos na primeira fase, juízo investigativo, nós podemos ler Atos capítulo 17. Olha o que diz em Atos 17, para ver se o povo de Deus será julgado ou não. Atos 17, versículo 31. Porquanto estabeleceu Deus um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, há um dia do juízo que estava profetizado lá no Velho Testamento, que começou em 1844, quando Jesus saiu do Santo e passou para o Santíssimo. E Ele não somente é o nosso sumo sacerdote, como Ele também é o nosso juiz, como está lá em São João capítulo 5, versículo 22. E como nós acabamos de ler em 1 João 2, verso 1. Filhinhos meus, não pequeis, mas, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos junto ao Pai Jesus Cristo justo, um advogado. E a Bíblia deixa bem claro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, para provar que nós temos que enfrentar a primeira parte do juízo, que é o juízo investigativo. Para tranquilizar o cristão que é convertido, ele não deve temer esse dia que já está em andamento, porque esse dia, o juízo investigativo, a primeira fase, não é para condenar, é para salvar, é para apagar os pecados, purificar. 1 Pedro 4,17 diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, a primeira fase do juízo investigativo, do juízo celestial, que é o investigativo, ele começa pelo justo, pela casa de Deus, começa pelo primeiro justo que morreu, Abel, e vai chegar ao último justo que estará vivo por ocasião da volta de Cristo Jesus. Por isso que o Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz, temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Ou seja, é a missão da igreja nos últimos dias, o remanescente, é anunciar que Deus está perdoando, apagando os pecados, purificando os pecados de todos aqueles que confessam o pecado, como está lá em 1 João 1,9. Jesus ministrou durante 18 séculos no primeiro compartimento, fazendo a intercessão do ano 34, aqui como nós podemos ver, as 4 primeiras festas se cumpriram dentro das 490 anos, ou dentro das 70 semanas de Daniel. E Jesus Cristo, depois que ele morreu, ressuscitou e foi para o céu, ele ficou 18 séculos no primeiro compartimento do santuário celestial, ou seja, do ano 34 até o ano de 1844, fazendo a intercessão. E de 1844 até o tempo que
Cristo Jesus virá, onde ele sairá do santuário celestial, ele está fazendo a expiação, ele está fazendo a purificação, né? Apagando os pecados de todos aqueles que confessaram os seus pecados, que estão acumulados nos livros, registrados nos livros, porque o pecado propriamente dito foram lançados lá no fundo do mar, como está Miqueias 7,19. E quando começou a expiação, o juízo investigativo, Gênesis capítulo 3, verso 9 e 11, para alguns que acreditam que não há necessidade de investigação, porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, ele não precisa investigar, mas ele resolveu fazer assim para poder dar a satisfação a todo o universo que não pecou. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 9 e 11, Deus veio fazer uma investigação. Logo que nossos primeiros pais pecaram, o que ele fez? Adão, onde está? Ele procurou Adão e fez algumas perguntas. Por que fizeste isso? Por que você estava medo? Está com medo? Onde está? Quem te fez saber sobre isso? Você vê, é uma investigação. Então, lá no santuário celestial, está começando a investigação de todos os salvos, de todos os tempos. Ok? E algumas pessoas podem dizer, mas o céu não precisa ter purificação, o santuário celestial não precisa ter purificação. Lá em Hebreus 9, versículo 23, vamos ler esse texto? Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, versículo 22 e 23 diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Versículo 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, o santuário celestial precisa da purificação, porque o pecado é uma ofensa moral, mancha a lei, e Jesus Cristo faz essa purificação de todos os pecados das pessoas confessadas. E quando isso começou, Jesus Cristo contou a maioria das parábolas de Jesus, ele apresenta exatamente isso, ele apresenta uma necessidade de separação dos bons e dos maus. Você pode ler todas as parábolas, você vai ver isso, e uma necessidade de preparação para esse dia, tais como, por exemplo, podemos ler em Mateus capítulo 22. Em Mateus capítulo 22 nós temos esse texto aqui, na parábola das bodas. Mateus 22, Jesus contou assim, a parábola das bodas, no versículo 11. Depois que a casa ficou cheia, que os servos de Deus chamou a todos para sentar na mesa, ele veio fazer uma investigação. Olha no versículo 11 de Mateus 22. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ele ordenou os serventes que amarrem os pés e mão e lançai para fora. E ali haverá haverá choro e ranger de dente. Ou seja, Jesus Cristo deixa bem claro que é uma investigação. Esse entrando aqui de Mateus capítulo 22, verso 11, ele nos remete a 1844, de Daniel 8,14, até 2300 das manhãs, o santuário então será o quê? Purificado. Porque o anjo perguntou, quando será isso? Portanto, meus amados, o ministério de Cristo Jesus é tipificado na sexta festa, no dia da expiação, para o Israel literal, o santuário terrestre, assim também como para Cristo Jesus lá no santuário celestial, ele está ministrando, porque o santuário terrestre, todo o ministério que era realizado ali, era símbolo do santuário, do que Jesus Cristo faria no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, nosso representante. O juízo é para purificar, apagar os pecados, não no registro, no livro, no céu. Não é para condenar. Os pecados dos salvos são apagados, são lançados nas profundezas do mar. Então, o meu apelo essa noite é mais ou menos assim. Conta-se que um prefeito de um pequeno lugarejo, há muitos anos atrás, quando havia aquele tempo em que as pessoas eram dominadas pelos prefeitos, onde as pessoas eram compradas pelos prefeitos, eram manipulados, e esse prefeito comprava todo mundo da cidade, cometia as suas barbáries e ninguém o denunciava. Até que um dia apareceu um advogado na cidade e ofereceu os préstimos dele para ele, se ao acaso um dia viesse a enfrentar os tribunais, ele teria o seu trabalho para ele, né? Então, o que aconteceu? Ele recusou.
Passou algum tempo, a comarca mudou o juiz e ele ficou desesperado porque ele recebeu uma notificação de que ele estava errado e que ele precisava comparecer diante do tribunal. Desesperado, ele correu naquele advogado para poder trabalhar por ele. Só que ele encontrou uma surpresa. Ele encontrou o advogado saindo de casa e ele implorou para que ele o defendesse. Ele disse: olha, eu não posso defender, porque naquele dia eu queria ser seu advogado. Hoje eu vou ser o seu juiz, porque eu sou o juiz do tribunal que irá fazer o seu julgamento. Meu amado, o mais importante de aprender sobre o dia da expiação é que Cristo Jesus está intercedendo por nós, apagando os nossos pecados do santuário celestial, e que nós precisamos aceitá-lo como nosso advogado hoje, para que quando o nosso nome entrar lá no santuário celestial, possam ser apagados os nossos pecados e nós possamos nos encontrar salvos em Cristo Jesus. Então, semana que vem nós estaremos aqui para encerrar essa série de palestras sobre os 7 sábados proféticos para Israel, e estudaremos semana que vem a festa dos tabernáculos, que se dará depois do milênio. Você não pode perder. Eu conto com a sua presença assistindo a essas palestras até o fim. Que Deus nos abençoe. Iremos orar. Bondoso Deus, amante Pai, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Nos acompanhe de volta aos nossos lares, nos dá uma boa noite de sono e nos traga de volta na próxima quarta-feira, onde estudaremos sobre a festa dos tabernáculos. Por Jesus, hoje e todo sempre. Amém. Precisa lhe falar desse amor tão singular.